Ora bem, boa noite a todos, meu nome é José Pontes, tenho 46 anos, sou casado, tenho 2 filhas e sempre vivi em Vila do Conde. Escolhi este tema porque a minha vida é um bocado isto, é cheia de certezas e cheia de incertezas, algumas perfeições e também muitas imperfeições. É aqui que tudo começa, tal como eu tinha dito. Sou casado, minha esposa, minhas 2 filhas, sempre vivi em Vila do Conde e a família que é o meu pilar. De criança tive uma infância feliz, onde os meus pais me proporcionaram todas as oportunidades e deram-me todas as ferramentas necessárias para eu poder crescer como homem, como pai e também como profissional. Do meu percurso como estudante, aqui vem a parte pior, embora eu sempre, desde miúdo, tive a consciência de que até tinha algumas capacidades, eu tinha uma boa capacidade de raciocínio, era bom com os números, sempre tive uma grande capacidade de resolver problemas e sempre tive esta consciência. Mas o que é certo é que o meu percurso pela escola foi um autêntico desastre. Sempre fui um péssimo aluno. E termino o meu percurso escolar no 8º ano, com um peso muito pesado, um saco cheio de frustrações e desilusões e, acima de tudo, com um rótulo que me pesou bastante ao longo da minha vida. Foi o rótulo de tu és um burro e tu és um incompetente. Saindo da escola, entrei no mercado de trabalho, onde iniciei na distribuição de gás, onde trabalhei pouco mais de 2 anos. Ao longo destes 2 anos, tirei a carta de pesados, e depois fui trabalhar para os caminhões como motorista do Internacional. Corria o ano 2017 e eu já com 18 anos de profissão começou-se a ouvir alguns rumores de que no ano a seguir iria haver alterações ao nosso salário, iria haver um novo CCTV. Isto em mim despertou algumas curiosidades. O que é o CCTV? E despertou-me o interesse por conhecer e saber mais sobre direitos e deveres laborais. Então, na busca desse conhecimento, comecei a falar com muitos colegas, a perguntar pelo CCTV, a perguntar sobre direitos e deveres laborais. O que é certo é que não encontrava respostas. Ninguém sabia nada de direitos e deveres laborais. Cheguei a ir à ACT, fui à ACT de Braga fazer perguntas, saí de lá com uma mão cheia de nada. Fui à ACT do Porto, igual. Nem os técnicos do ACT conheciam verdadeiramente o CCTV do nosso setor. CCTV, neste caso, Contrato Coletivo de Trabalho Vertical, porque também há o horizontal. No caso da nossa profissão, aplica-se o vertical. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer, não há problema. Entretanto, nada melhor do que eu me sindicalizar para procurar as respostas às minhas perguntas e às minhas dúvidas. Encontrei este sindicato, o SIM, Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias. Era um jovem sindicato, estava ainda em fase de crescimento, tinha pouco mais de 200 sócios. Sindicalizei-me e comecei a participar nas reuniões, nos plenários, e comecei a compreender e a ter respostas para muitas das minhas dúvidas. Certo é que sempre se verificou os tais rumores e em 2017 sai um novo CCTV. O último era de 1997. Há 21 anos que não havia atualizações salariais na nossa profissão e eu, que já era motorista, agora com 19 anos de profissão, nunca tinha tido um aumento salarial. Este CCTV não refletia a penosidade da nossa profissão. Era um CCTV que era, no fundo, acabava por ser prejudicial para nós motoristas. Então, dentro do sindicato, começou-se a falar, temos que fazer alguma coisa, então, se calhar, vamos partir para uma greve. Então, é aqui que eu tenho uma ideia e partilhei a minha experiência com o sindicato. Eu, na vida, sou um bocado pragmático e quando eu tenho algumas incertezas, seja para fazer escolhas de vida, seja para discutir algum assunto com alguém, e eu não domino esse assunto, há 2 coisas que eu me agarro. Há matemática, porque os números nunca falham, e é a história. O que é que a história nos diz sobre este tema para nós solucionarmos esse problema? E partilhando essa minha experiência com o sindicato, disse a eles, eu antes de vir cá
falei com inúmeros motoristas e o que eu encontro é um desconhecimento total. Portanto, vocês nunca irão conseguir mobilizar os motoristas para uma luta porque ninguém luta por aquilo que desconhece. Então, eu entendo que vocês devem fazer uns vídeos num discurso fácil, simples, que os motoristas consigam compreender o que verdadeiramente está bem e está mal na sua profissão. E só assim, quando eles conhecerem e se depararem com a realidade do quanto estão a ser prejudicados, aí sim poderão sentir-se motivados para lutar pela sua profissão. Toda a gente gostou da ideia fantástica, só que era preciso pô-la em prática, não é? Porquê? Para pôr essa ideia em prática era preciso superar alguns obstáculos. Primeiro, a questão da exposição, que essa pessoa iria ter uma grande exposição, não só uma exposição grande na profissão, como também uma grande exposição na sua empresa e perante futuros patrões, porque iria ser sempre olhado como um motorista reivindicativo. Isso não era bom. Então era preciso uma coragem grande para ultrapassar esse problema. Depois também era preciso que esse motorista fosse uma pessoa idónea, que durante o seu percurso tivesse sido uma boa pessoa, educado, respeitador, amigo do seu amigo e, acima de tudo, teria que ter sido um bom profissional. Mas ninguém não se encontrava esse homem. Mas como esta ideia era minha, eu comecei a trabalhá-la na minha cabeça. E como eu disse no início, eu carregava um fardo muito pesado, que ao longo do tempo esse fardo, de tanto arrastar no chão, foi perdendo algum peso e eu fui descobrindo em mim algumas capacidades. Ajudou bastante nesta descoberta, não estava previsto, mas já que está aqui a minha esposa, ajudou bastante nesta descoberta a minha esposa, que foi uma pessoa que sempre me apoiou e sempre me fez ver algumas qualidades que eu tinha e sempre me apoiou neste projeto que vocês já vão ver a seguir. Olhando para o meu percurso profissional, eu neste momento tenho perto de 3 milhões de quilómetros feitos, percorridos. Nunca tive um acidente como profissional, nunca tive uma queixa de um cliente, nunca cheguei com uma carga atrasada, nunca cheguei com uma carga danificada. Fiz serviço com autocarros, corri a Europa com autocarros, corri a Europa com caminhões, tenho cerca de 20 países percorridos. Este é o meu mapa velhinho, todas estas estradas vermelhas que vocês veem aqui riscadas, foram estradas que eu percorri. Lá em cima, Suécia, Grécia, Portugal, até a Eslováquia. Eras a pessoa indicada. Eras o rosto da reivindicação. E olhar para isto, entendi que era a pessoa indicada para... Exatamente. Pronto. Abri o grupo de Facebook Motoristas na Luta, com este vídeo que teve uma grande aceitação na nossa profissão. Eu era um completo desligado das redes sociais. Não ligava nada às redes sociais. Detesto e sempre testei câmaras de filmar e de fotografar. Mas era preciso fazer este esforço, era preciso fazer este sacrifício. E eu, que não conhecia nada de redes sociais, deparei-me com algumas situações. Ódio, intriga, bullying, uma enorme falta de respeito. Havia vários grupos de Facebook de motoristas. E sempre que alguém fazia perguntas ou pedia ajuda, essa pessoa era discriminada, gozada, maltratada, por não saber. E isso, agora que eu estava e tinha um grupo de Facebook, era algo que eu não queria que acontecesse no meu grupo, no grupo criado por mim, com o propósito de ajudar os motoristas e a profissão. Entretanto, com o passar do tempo, chegámos a 2019, onde houve uma grande greve no nosso setor, que toda a gente se deve recordar, e eu fui o responsável e coordenador do maior piquete de greve do setor de mercadorias no país. Estas fotografias foram tiradas no Porto de Leixões e, entretanto, resultado desta greve, tivemos um novo CCTB em 2019. Deste CCTB resultaram melhorias significativas para a profissão, não aquelas que nós queríamos, mas valeu o esforço, valeu o sacrifício e superado, missão cumprida. Então, já não fazia sentido eu continuar com o grupo de Facebook aberto e ter aquela exposição toda que tive. Queria voltar ao meu cantinho,
voltar a passar fins de semana porreiros sem me chatear com ninguém, com a minha esposa. E pronto, fechei o grupo Motoristas na Luta. O certo é que assim que eu fechei o grupo, não demorou muito tempo a eu receber centenas de mensagens de motoristas a pedir para que, por favor, continuasse com o meu projeto. Pois encontravam no meu grupo um local onde podiam fazer perguntas e tinham respostas em que eram respeitados e respostas acertadas e respostas sérias. E nesse sentido, então resolvi voltar a abrir o grupo. Já não me fazia sentido um grupo de luta, Motoristas na Luta, mas sim um grupo de Facebook, Motoristas Profissionais, com o lema Partilhamos Experiências. Este grupo neste momento já conta com 35 mil membros. Para quem não sabe, a nossa profissão, o porquê do grupo e o porquê de tantas perguntas. A nossa profissão não é só conduzir, nem é só zelar pelo caminhão. Nós estamos ao abrigo de um grande conjunto de regras que é preciso conhecer. Além do CCTB, neste caso aqui foi um CCTB feito por mim, mas copiado do original para partilhar no nosso grupo. Além do nosso CCTB com os direitos e deveres laborais, temos também o Código da Estrada, que toda a gente sabe que nós temos que saber, mas também temos um muito importante. Isto é um regulamento europeu que impõe limites máximos de condução e mínimos de descanso. Este regulamento é enorme, é extenso e o não cumprimento de algumas destas regras implica multas elevadíssimas. Estamos a falar de multas de dezenas de milhares de euros. E então, para partilhar isto tudo, foi aquilo que nós nos propusemos no nosso grupo. Além de tudo isso, o nosso objetivo, além de partilhar direitos e deveres laborais, tentamos sensibilizar os motoristas para a responsabilidade da nossa profissão, ajudar os motoristas a fazer uma carga em segurança e, acima de tudo, tentamos ajudar os motoristas para que sejam motoristas mais eficientes. E um motorista eficiente significa várias coisas, mas em essencial 3 coisas. Um motorista eficiente é um motorista muito mais seguro, com uma condução muito mais económica e, acima de tudo, um motorista amigo do ambiente. Para ajudar o grupo de Facebook Motoristas Profissionais, abrimos uma página de Facebook também, para dar suporte ao grupo, e abrimos também um canal do YouTube. Neste canal do YouTube, que já conta com mais de 2.600 subscritores neste momento, eu faço alguns vídeos sozinho, onde nesses vídeos falo sobre legislação laboral. Eu faço pequenos vídeos, pego numa cláusula específica, hoje vou falar sobre esta cláusula. E também, além desses pequenos vídeos que eu faço sozinho, também promovemos fóruns e webinars. Aqui ficam alguns exemplos de alguns fóruns que nós já fizemos. Estes fóruns e estes webinars são feitos em direto, dando a oportunidade a quem nos está a assistir de poder fazer perguntas aos melhores especialistas em Portugal na sua matéria. Neste caso, trouxe aqui alguns exemplos de alguns fóruns que já fizemos, são sempre fóruns muito prolongados, 2, 3 horas em direto. Temos aqui um de legislação laboral com o Dr. Pedro Pardal Henriques, um dos bons advogados em Portugal no nosso setor, talvez um dos melhores. Também muito importante para nós, os primeiros socorros. Tivemos um fórum sobre primeiros socorros, sobre tacógrafos, temos mais do que um. Um também nutrição, porque faz parte das nossas competências. Entendemos que devemos ter cuidado com a alimentação, pois muitos motoristas têm excesso de peso. Este fórum foi feito com uma das melhores nutricionistas nacionais, a doutora Ana Carvalhas. Tem alguns livros editados e tem um que encaixa que nem uma luva, Dieta para Sedentários. Temos fóruns também com marcas de caminhões, neste caso em específico este fórum foi feito com a Volvo, mas temos também com a MAN, com a Ford Trucks, onde tiveram engenheiros das marcas para ajudar os motoristas a rentabilizarem melhor a sua ferramenta de trabalho e também, não menos importante, psicologia de tráfego. Aqui neste fórum tivemos um mestre de coaching e também tivemos uma psicóloga para nos ajudar, a nós motoristas, a ponderar os nossos comportamentos e a ajudar-nos a sair de conflitos. Não só conflitos no trânsito, mas também conflitos nos nossos clientes, onde nós às vezes carregamos, descarregamos, cargas atrasadas,
cargas recusadas, e isto traz alguns transtorno ao motorista e foi no sentido também de nos ajudar a comportar-nos melhor. Ora bem, com um projeto tão grande e de tanta responsabilidade, foi preciso eu adquirir algumas competências, ou melhorar algumas das minhas competências. Foi preciso aprender a editar vídeos e fotografias, foi preciso aprender a trabalhar com o Paint 3D, Word, PowerPoint, Excel. Depois nos nossos fóruns fazemos vários tipos de apresentações e às vezes é preciso elaborar gráficos para dar outro conhecimento. Foi preciso também aprender um bocadinho, em regime autodidata, claro, um bocadinho de marketing e também um bocadinho de jornalismo, porque nós também partilhamos quase diariamente notícias sobre a nossa profissão. Isto é um trabalho que tem que ser feito por nós. E quando digo nós, porque o trabalho que começou por mim sozinho e que suporto eu quase grande parte do trabalho, mas neste momento, felizmente, já tenho alguém que me ajude e já não estou sozinho neste barco. Foi preciso adquirir esses conhecimentos. Ao longo deste trabalho, deste percurso, fiz algumas coisas que me orgulho. Aqui, neste trabalho, eu escrevi a história dos sindicatos, visto que muitos motoristas não conhecem a importância do sindicalismo em Portugal. Muitos têm até medo de falar em sindicalismo. Parece mal, vivemos numa democracia há imensos anos, e como é que em democracia ainda há motoristas que têm medo de falar em sindicalismo, para além de não conhecerem. Escrevi a história dos sindicatos na minha visão, a minha perspectiva do sindicalismo, desde que eles surgiram no mundo até a sua entrada em Portugal. Mas sindicalismo e partidos políticos têm a mesma gênese, nascem da mesma origem. E então, por muito que a gente queira separar as águas, não se pode separar algo que nasceu junto. Da luta dos trabalhadores nasce o sindicalismo e nasce a luta nas estradas, nasce a luta na rua, e é quando começam a surgir os primeiros movimentos e os primeiros partidos políticos. À parte deste trabalho, fiz outros também. Escrevi uma petição que foi levada à Assembleia da República. Esta petição deu-me imenso trabalho a fazer, muitas horas que roubei à minha família para realizar este trabalho, e também dei algum trabalho à minha esposa para ela corrigir os erros, porque eu dou alguns. Esta petição teve 19.000 assinaturas e foi levada à Assembleia da República. Deu-me um enorme prazer, porque isto foi o concretizar de um sonho que eu nunca tinha sonhado. E aquele miúdo que no início vos contei que teve o rótulo de burro e de incompetente e que não teve sucesso escolar, estava ali a representar 80.000 profissionais perante deputados e grupos parlamentares a defender os meus argumentos. Passados uns dias dessas reuniões, tive também o prazer de poder ir debater os meus argumentos com o Sr. Presidente da República no Palácio de Belém. E isto deu-me um enorme prazer, além de muito trabalho, acabou por ser, no fundo, o concretizar de um sonho que eu nunca tinha sonhado. Mas pronto, vivemos neste momento, o PS tem maioria absoluta e o PS rejeitou as várias propostas que foram apresentadas. Mas não havemos de cruzar os braços, mais coisas virão no futuro. Não sei se, acho que disse, esta petição tinha como propósito baixar a idade de reforma dos motoristas. E depois é assim, quando nós vemos o nosso trabalho reconhecido em 2 entrevistas pelas 2 melhores revistas do setor em Portugal, onde reconhecem o excelente trabalho do grupo de Facebook Motoristas Profissionais, que é um grupo que trabalha em regime de voluntariado e ajuda os motoristas a troco de nada, apenas com o nosso suor. É muito bom quando uma revista faz, neste caso 2 revistas, fazem 2 reportagens a reconhecer o nosso trabalho pelo excelente serviço prestado do grupo de motoristas profissionais a toda uma profissão. E pronto, olhando para tudo isto que eu vivi, cheguei à conclusão que se calhar era hora de eu realizar um sonho antigo, que era concluir o 12º ano.
Então vim aqui à escola e a primeira coisa que eu me deparo foi com esta porta, que tem uma janela redonda chamada uma vigia, também muito presente na nossa terra, que é uma terra virada para o mar e para os barcos, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi aquela porta. E quando abri esta porta, pensei para mim, uma porta que se abre, um sonho que se realiza, e aqui estou eu perante vocês, na esperança de ser bem avaliado e que supere este desafio. Vou só terminar da mesma forma que eu iniciei o meu prato, com este texto escrito por mim, meio rebuscado, mas que não o sei de cor. Aquilo que somos é o resultado de uma complexa equação. Se à multiplicação das nossas vivências somarmos os enviesamentos cognitivos das nossas influências, depois subtrairmos aquelas perdas significativas com a divisão das nossas más escolhas, ao mesmo valor percentual das vitórias e conquistas, temos o resultado em bruto do nosso produto. Para obter o resultado líquido, temos de adicionar múltiplas variáveis à resolução da raiz dos problemas adversos. Embora ainda não saiba o resultado final da minha equação, o certo é que foi preciso muita matemática para chegar até aqui. Muito obrigado a todos. Está muito bem, gosto muito, vou já falar, porque é a minha matemática. Não vou deixar, mas é a minha matemática. Podes, Sem podes, lado. Marta. Não, só lhe digo. Mesmo, vamos fazer mais Não lhe digo mais nada.